Mas será que eu mudo de personalidade quando eu converso em inglês? Vamos conversar? Namastê, bitch, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô tentando ficar mais ou menos, mas não dá, né? Não tem jeito. Vai desse jeito mesmo. Então, você sabe que tem um monte de gente que me pergunta como é falar inglês. O que acontece com a gente? Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso? Olha, pra falar a verdade, eu tô tão confuso. Eu tenho mais de 1.100 vídeos nesse canal, além dos vídeos que eu tenho em inglês. Então, se eu já falei sobre esse assunto, me desculpa porque eu esqueci. Eu sei que sempre tem alguma coisa ou outra nos vídeos, sempre alguma coisa se repete, mas é normal. Só que esse vídeo aqui é específico sobre a minha personalidade. Eu tenho uma personalidade diferente quando eu falo inglês? Então vamos começar do começo. Primeiro, eu não sou psicólogo, eu sempre tenho que falar isso. Então eu não sei se eu posso falar que a minha personalidade muda ou não. Eu acho que não. Eu acho que a minha personalidade é única, independente da língua que eu uso. Não é porque eu estou falando com uma língua completamente diferente da língua portuguesa que eu vou me transformar em outra pessoa. Mas é claro que eu sou totalmente diferente. Afinal de contas, é um Emerson falando em inglês, por exemplo. Então não espere que eu soe como o Emerson que fala português. É impossível, são duas línguas diferentes, né? Duh! Mas uma coisa eu tenho que admitir. E a primeira coisa é, esse vídeo vai ficar uma confusão. Mas tudo bem, a gente se entende no final. Então vamos lá. Quando eu falo inglês, é nítido que essa não é a minha língua oficial. Eu moro na Austrália há 14 anos. Então são 14 anos falando inglês. Fora o tempo que eu falava inglês morando no Brasil. Quer dizer, inglês mais ou menos, né? Porque eu achava que eu falava inglês bem pra caramba. Até chegar na Austrália e perceber que não. Mas dava pra me virar. Tanto que quando eu cheguei aqui na Austrália, eu entrei no curso intermediário. Pra você ver como o meu inglês era bom. Mas era uma coisa tão estranha, no dia a dia eu não sentia isso. Eu consegui entender um monte de coisa quando eu estava no Brasil. Mas vivendo a língua inglesa foi tudo muito diferente. Ainda mais se a gente parar para pensar que eu estava vivendo a língua australiana, porque olha o sotaque australiano sai de baixo. Mas tudo bem. Então vamos recapitular. São 14 anos vivendo a língua inglesa de forma concreta, tá? O meu dia a dia é inglês. Se bem que eu eu ganho algumas horas falando em português, porque eu converso com a minha família, eu assisto muita coisa em português. Eu assisto novelas, eu assisto filmes, seriados, eu assisto filmes, assisto vídeos no canal do YouTube, então eu tô sempre assistindo português. No começo não era assim, tá? Quando eu vim pra Austrália, eu pensava assim, vou só falar inglês. Com a raríssima exceção quando eu tiver que falar com a minha família, de resto é só inglês. De uma forma prática, eu acho que a minha vida é 15% em português, por causa de tudo isso que eu assisto através da televisão ou através de celulares, iPads e coisas parecidas. E afins, né? E o resto é tudo em inglês. Então eu não tenho problema nenhum em me comunicar em inglês, expressar minhas ideias, escrever, falar no telefone, conversar no dia a dia. Isso não é um problema para mim. Se eu te disser que eu entendo 100% de tudo que as pessoas falam comigo, eu vou estar mentindo. Isso é impossível, até porque todo dia eu aprendo uma palavra ou alguma expressão nova. Todo dia eu tenho contato com pessoas que não são simplesmente australianas, mas são pessoas que falam outras línguas e também têm o inglês como sua segunda língua. Então tem tudo isso para atrapalhar e também para ajudar. Eu digo para atrapalhar porque é uma pessoa que fala com um sotaque muito ferrado, mas ao mesmo tempo ajuda porque me coloca no mesmo barco. Afinal de contas, eu também sou um cara que não falo inglês como primeira língua. Então eu prefiro parar para pensar sempre no lado positivo. E no final das contas você sempre ganha, tá? Mas é esse negócio da personalidade. Por que as pessoas falam que as nossas personalidades mudam? A grande verdade é que a sua personalidade não vai mudar. O que vai mudar é a forma que você vai tentar se comunicar. Porque na grande maioria das vezes não é tão fluente, não é tão fácil. Dessas motocicletas que passam por esses escapamentos. Olha que coisa irritante. O que eu tava falando? Pois é. Na grande maioria das vezes não vai ser tão fluido quando você fala a sua língua nativa. Por exemplo, quando eu falo em português contigo agora, é muito natural. Quando eu falo em inglês, não é tão natural. Por mais que seja isso uma coisa orgânica na minha vida, não é ainda a minha língua. Se você parar para pensar, mas você traduz do português para o inglês? Não, não traduzo. Eu já penso automaticamente em inglês e falo as coisas.
Tem horas até que eu tô falando em português, vem as palavras em inglês. Então pra você ver como é uma loucura essa coisa de transição de uma língua para outra. Mas muitas vezes eu quero falar coisas que a palavra não vem. Talvez porque eu não lembre, talvez porque eu não sei qual é a palavra. Então sempre fica aquela coisa meio sabe, enganchada, parece que tem uma pausa, que vai, que volta. É muito esquisito. Tem também outra coisa. Não dá pra gente ter essa falsa ideia de que, eu vou pra tal país e eu vou querer falar exatamente como um local. Primeiro porque é muito complicado. Se você parar pra pensar na Austrália, que é um país de dimensões continentais, você vai falar com um local de que área? É como você pensar, por exemplo, quem mora no Brasil. Você vai falar igual uma pessoa que tem o sotaque nordestino, uma pessoa que tem o sotaque do sul, uma pessoa que tem o sotaque do paulistano da capital ou do carioca. Então, nunca fica aquela coisa assim, esse é o sotaque do brasileiro. Isso não existe. É a mesma coisa do australiano. Então, se você tentar se prender a falar igualzinho um australiano, um americano ou inglês, você talvez até consiga falar igualzinho uma pessoa daquela região, mas não é do país inteiro. Então, o melhor é desencanar. O que é importante é você ter fluência e você ter clareza. Por exemplo, eu tenho um sotaque macarrônico. Quando eu abro a minha boca, todo mundo me pergunta o tempo todo: você é francês? Ou se não é francês, você é italiano? Eles não têm muita noção do que é um brasileiro falando inglês. Então é diferente, soa latino, para eles vai ser sempre francês ou italiano, não tem jeito. Só que mesmo tendo esse sotaque, eu me faço entender. Então eles percebem que eu tô com um sotaque carregado, mas eles conseguem entender a minha frase. Também com algumas exceções, tá? Porque tem alguns que fazem questão de ficar com aquela coisa assim: o quê? Não entendi! Eu tô exagerando, mas eles falam isso em inglês, tá? Sempre vai ter um tonto que vai fazer isso. Aí o que você faz? Rebate da seguinte forma: olha, eu estou falando em inglês, se você não está entendendo, o problema é teu. Né? Então eu não me inculco muito em ficar parecendo um australiano falando, até porque eu não gosto. Por exemplo, se eu fosse falar good night, aqui na Austrália, principalmente na região que eu moro, Sydney é gunoi, noite. O ai tem som de oi, já falei isso 1 milhão de vezes. Então eu não me preocupo em falar, eu não preciso falar good night, eu falo good night e eles entendem. É a mesma coisa quando eu vou falar, por exemplo, super no Brasil, nos Estados Unidos seria super, aqui é supa, então eu não falo supa, I'm not going to the supermarket. Você tá vendo que as pessoas conseguem me entender sem eu parecer um australiano falando? Então não é a minha personalidade que muda, é simplesmente o meu sotaque agregado a uma nova língua que muda. Então eu nunca vou parecer um australiano falando. Agora eu percebo uma coisa: quando eu falo inglês no dia a dia, que eu tenho que conversar com as pessoas, que é no trabalho, no telefone, restaurante, seja lá o que for, é muito natural. Eu me expresso com muita fluência, com muita rapidez. Eu não fico perdido. Mais uma vez, com raríssimas exceções, quando eu não sei qual é a palavra que eu tenho que usar. Mas é natural. E mais uma vez, com meu sotaque ferrado, tá? Mas eu falo. Só que quando eu tenho que gravar vídeo como esse que eu tô fazendo aqui, aí a coisa muda. Aí a porca, a torta, aperta. É isso mesmo, aperta o rabo. A torta, entorta. A porca entorta o rabo. Ó, tô até esquecendo as expressões da língua portuguesa. Porque daí não consegue sair natural, porque fica aquela coisa assim. Eu sei que quando eu tô gravando um vídeo, eu vou estar falando com muitas pessoas, existe uma cobrança muito maior, não é tão orgânico quando você está conversando naturalmente, você sabe que você está na frente de uma câmera, você sabe que você está falando para uma audiência que está prestando atenção em você, que vai prestar atenção em todos os seus erros gramaticais, na sua postura, na forma como você respira. Então nessas horas, claro que eu dou uma travada, e nessas horas eu sinto sim que a minha personalidade muda, porque eu não consigo ser tão natural gravando vídeos em inglês como eu sou natural quando eu falo naturalmente em inglês. Olha, eu tô muito doido, mas muito doido mesmo, eu não tomei um remedinho. Mas você entendeu? Já falando na língua portuguesa é diferente. Se eu falo em português no dia a dia, aqui na frente do vídeo, no telefone, seja lá o que for, sou eu mesmo. Com a diferença de que aqui, na hora que eu estou gravando esse vídeo, existe uma atenção a mais. Para se colocar na seguinte situação:
quando você tem que falar em público, na sua língua, quando você tem que gravar alguma coisa, por exemplo, para uma câmera, como isso que você está assistindo agora, é natural? É fácil? Não é. Se a resposta for eu acho você uma pessoa iluminada, eu acho você uma pessoa incrível. Você precisa de muita prática para que isso, por exemplo, esses vídeos que a gente faz, que a gente troca, se transforme numa coisa orgânica. Mas mesmo assim, é uma coisa que faz com que você preste atenção no que você fala. E eu falo muita besteira. Principalmente na hora que eu vou editar, que eu vejo, meu Deus do céu, como eu falo besteira. Tem erro de concordância verbal, em português, hein? Às vezes eu quero falar uma palavra, eu falo outra, mas aí já é tarde demais. E é minha língua. Agora imagina isso em inglês. Então, se eu for falar alguma coisa, fica meio picado. Por exemplo, eu quero falar uma coisa natural, do tipo, eu quero falar uma coisa natural. Se eu fosse falar em inglês, seria uma coisa assim, eu quero falar alguma coisa natural. I wanna say something naturally. Seria naturalmente, né? Na verdade, em português. Que é natural. Olha, você tá vendo que até em português eu tô ficando muito burro? Né? Eu quero falar de forma natural, seria. I wanna speak in a natural way. Eu nem sei se pode falar isso em inglês. Mas enfim, você vê que mesmo falando errado, seja lá em português ou em inglês, a pessoa te entende. E eu tenho certeza absoluta que mesmo depois de tanto tempo, o que eu falo de nós vai, nós volta em inglês, se bem que a língua inglesa, a forma de se conjugar o verbo é exatamente assim, né? Eu vai, você vai, não, eu vai não. Se o verbo ir é eu ir, você ir, ele ir, nós ir, você ir, eles ir. Então eu já uso isso para facilitar a vida mesmo. Às vezes tem que falar palavras. As vogais aqui, cada hora tem um som diferente. Por exemplo, a palavra triângulo. Eu não sei se é triangle ou triangle. Você tá vendo como o I? Cada hora eu falo de uma jeito. Olha, vai cair na show. Cada hora eu falo de um jeito. E as pessoas olham pra mim tipo, você quis dizer triangle? Mas você falou triangle ou vice-versa? Só que elas entendem. E também tem outra coisa que é muito importante, é você jamais se limitar quando você estiver falando outra língua. Ficar com vergonha de se expressar porque aquela não é tua língua só vai te atrapalhar. Até porque, se você preferir ficar quieto ou quieta porque você não sabe falar de forma perfeita, você vai ter que ficar mudo. Você vai ter que viver em silêncio para sempre. Aí fica difícil, porque não importa, as pessoas vão perceber na hora que você abrir a boca que você não é um local. Mais uma vez, com raríssimas exceções, né? Talvez 1 em 1 milhão consiga ser perfeito se tiver um coach para treinar a pessoa a perder o sotaque. Existem pessoas assim. Mas para quê? Por exemplo, para que eu tenho que soar como um australiano? Que diferença que isso faz na minha vida? Não é muito mais legal? Aliás, eu acho que eu tiro muito mais vantagens falando inglês com o meu sotaque que as pessoas aqui acham super sexy. Eu abro muito mais portas falando com o meu sotaque. Então por isso que eu não faço questão nenhuma de perder esse sotaque. As pessoas adoram, mesmo pensando que eu sou francês. Então não se limite, não importa. Não sabe como falar a palavra, não sabe qual é a grafia, não sabe como que é o som daquela letra, não importa, fala. As pessoas vão tentar te ajudar. Se as pessoas não entenderem, elas vão te perguntar. O quê? E aí você repete de novo. E se ela não conseguir entender, você fala, sinto muito, então, né? Também, né? Mas não se limite. A grande maioria das pessoas, eu vou te dizer que 99% aqui na Austrália vão fazer de tudo para te entender. Porque a grande maioria do povo que vive na Austrália não é australiano. Então tá vendo? Dá para tirar vantagem sobre isso. Aí eu fiz toda essa enrolação para falar sobre a minha personalidade ao falar inglês. Tá, então chegando a uma conclusão, que aliás eu já falei no começo do vídeo, não muda nunca, não tem como mudar. O que muda é a forma como eu me expresso, que fica meio robotizada, que fica meio esquisita. Acho que aliás é até por isso que eu deixei de fazer vídeos em inglês. Eu no começo estava todo empolgado, falei, que maravilha, vamos fazer vídeo em inglês, mais pessoas vão me assistir, os meus amigos aqui da Austrália vão ter acesso ao que eu falo. Mas quando eu comecei a gravar, era uma coisa tão dolorida, era tão esquisito, olha, não sei, não é natural, não é gostoso. Eu me sinto muito estúpido, e olha eu aqui te dizendo, né, não deixa nada te limitar. Mas eu já falei também no começo do vídeo, quando você grava vídeo é diferente, não é o natural do dia a dia, do trabalho, seja lá o que for. Aqui a pressão é muito maior. Mas mesmo assim, né, além de tudo, quando eu vou editar que eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Aí que tem que cortar palavra por palavra, aí dá um trabalho, aí no final das contas eu falei, quer saber de uma coisa? Já tô tão sem tempo de gravar vídeo em português, ainda vou me inventar de fazer vídeo em inglês, vou dar uma pausa aqui.
Mas mesmo assim, eu ainda divulgo meu canal em inglês, que aliás, você sabe, né? Ele vai estar aqui na barra de descrição desse vídeo. Lá tem um link onde você vai ver um monte de vídeos comigo falando inglês. E por favor, não me julgue, tá? Porque algumas pessoas vão até falar, nossa, mas morando todo esse tempo na Austrália com esse inglês. Com esse inglês, e com esse inglês eu consigo trabalhar na área de marketing, consigo me comunicar, consigo viver muito bem. É o sotaque mesmo. Tô sendo repetitivo, tá vendo? E ó, e se um dia me der vontade, se der nas telhas, eu até posto outro vídeo em inglês. Eu não quero fazer desse canal em inglês uma coisa, pelo menos nesse momento, como que eu faço aqui no meu canal em português, que toda semana tem vídeo. Tem mais de 10 anos que eu sempre coloco vídeo nesse canal. Lá vai ser assim, deu vontade? Tá bom, coloca uma coisa em inglês. Não deu vontade? Não coloque, espera. Tem que ser mais gostoso, tem que ser mais prazeroso. E não estava sendo fazer vídeo em inglês, tá? Então eu não coloco tantos vídeos lá, não é por causa da minha personalidade, é porque eu não estou sentindo prazer em gravar vídeos em inglês. Quando isso me der prazer, aí eu volto e tá tudo bem, tá? Então tá bom. Então, ó, toda essa enrolação para falar isso, né? Minha personalidade sempre vai ser essa, dessa pessoa que não toma um remedinho. E com o inglês, macarrônico do jeito que tem que ser. Já chega, né? Porque aí eu já acho que eu tô cansando os seus pacová. Quero saber se você gostou do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike, tá? E me diz como que é a sua vida. Você fala outra língua? Você tem vontade de aprender outro idioma? Tem vergonha? Passa por essa situação que eu passo? Fica travado, travada quando tem que conversar com outra pessoa, sabendo que essa não é a sua língua original? Quero muito saber como é que isso tudo funciona na sua vida, tá? Deixa aqui nos comentários, porque a gente sempre troca e a gente aprende com isso. Deixa eu te pedir um favor, se você aguentou ficar até esse momento nesse vídeo, você não acha que eu mereço que você se inscreva no canal para você ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui? Então, é só apertar esse botãozinho e apertar também o sininho da notificação, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado num próximo vídeo. Namastê, bitch. Goodbye.